Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. O assunto de hoje é follow-up. Isso aqui, na verdade, é uma sequência de vídeos que eu estou gravando falando do programa de aceleração Venda Mais. O vídeo anterior, se você quiser assistir, é sobre prospecção. Quando a gente fala de prospecção, que é a busca de novos clientes, todo mundo fica super agitado. É isso que eu preciso, novos clientes, etc. E aí, quando você vai ver, na verdade, o que está acontecendo é que está sendo feita a prospecção, mas a taxa de conversão é baixa. Por que a taxa de conversão é baixa? Geralmente é por causa deste assunto que nós vamos falar hoje, que é follow-up. Então vamos lá. Definição do que é follow-up. Tem um pessoal que não gosta, às vezes, Raul, por que você fica usando o termo em inglês? É porque às vezes não tem uma palavra que defina corretamente aquilo em português, certo? Então, follow-up, o que é? Follow-up é você dar continuidade a algo que foi iniciado anteriormente com o intuito de avançar e concluir. Então veja que tem uma função muito clara você fazer o follow-up. Não é o primeiro contato. O primeiro contato já foi feito, ficou uma coisa pendente e eu estou dando continuidade a isso. Por quê? Porque eu quero evoluir, eu quero fechar. A falta disso é o maior problema hoje, se você parar para avaliar. Quando você pega os números de prospecção de uma equipe de vendas, na média, o problema não é a quantidade de leads, não é a qualidade dos leads, é follow-up, ok? Então, o que eu fiz? Fiz uma lista com os 11 maiores erros cometidos por vendedores e vendedoras na hora de fazer follow-up. Eu vou comentá-los rapidamente, lembrando que isso, na verdade, é um resumo de uma aula que eu gravei para o programa de aceleração. Mas só de você olhar esses erros, você já pode fazer uma autoavaliação, você pode começar a anotar onde você pode melhorar. E se você é um gestor, uma gestora, está assistindo esse vídeo aqui, você pode pensar como implementar com a sua equipe, tendo uma conversa franca, aberta com todo mundo, certo? Então é só assistir de novo o vídeo, pegar os 11 erros e aí dizer, ok, quais desses será que a gente pode estar cometendo? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, esse processo de você se autoavaliar ou avaliar em grupo com uma equipe e fazer depois um plano de melhoria é uma metodologia fantástica. Para mim, está no conceito do Kaizen, né? Hoje é melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, melhoria contínua, tá bom? Na aula do programa de aceleração, eu também mostrei estatísticas baseadas em estudos. Tem muita coisa de inteligência artificial, o pessoal pegando, por exemplo, 3 milhões de ligações de vendas por telefone em business to business, né, B2B, e vendo quais são as melhores formas, as melhores práticas, quais são os melhores processos, quantos e-mails tem que mandar, quando que manda e-mail, quando que manda vídeo, quando que manda WhatsApp, quando que troca, certo? Então tem muito número hoje já comprovado em relação a melhores práticas. Isso tudo está no programa de aceleração. Aqui nessa aula, como ela é uma aula resumo mais curto, eu vou começar por esse princípio de analisar os maiores erros e aí já te dá, certo, um passo para você começar a evoluir o teu processo. Vamos então ver quais são esses 11 erros? Tá aqui, certo? Essa lista é que é a linha central mestra do tudo que a gente vai falar aqui. Eu vou abordar cada um deles rapidinho, fazer alguns comentários, mas depois você pode com calma, certo? Você pode anotar se você quiser, ou você pode parar, pausar e ficar aqui só nessa parte do vídeo, esse slide aqui, e ficar pensando, será que isso aqui está acontecendo? Como que a gente pode melhorar? Primeira coisa, demora na resposta. Na verdade, acho que o grande erro mesmo, né, seria não fazer follow-up. Já de cara, certo? Eu colocaria isso. Estou imaginando que o follow-up está sendo feito, tá? Porque se não estiver sendo feito, já seria de cara o maior erro. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente ajudava clientes que faziam feiras, ou às vezes tem eventos online, tem coisas que são feitas onde tem um cadastro e não é feito nada. Aquilo fica parado, abandonado. Então, esse é de longe o maior erro, que é o abandono do processo. Então, agora, analise, né? Agora imaginando que você está fazendo sim follow-up. Primeira coisa seria demora na resposta. Tem vários estudos que mostram que quanto mais rápido a tua resposta no follow-up, maior a tua probabilidade de sucesso, ok? Muita gente está dando 24 ou 48 horas como limite, isso é muito, ok? 48 horas já é demais. A partir de 24 horas começa a despencar, certo? Na verdade, começa a cair muito e a 48 horas realmente despenca. Mas se você consegue antecipar isso, quanto mais rápido você puder ser, quanto mais ágil você puder ser, melhor vai ser. Então, primeiro erro, sempre é essa demora. E aí, a resposta para isso, a melhor, seria tudo que eu puder agilizar,
vai melhorar meus resultados. Segunda coisa, deixar que o follow-up ou recontato seja a responsabilidade do prospect ou da prospect. Isso é bem comum. O prospect ou a prospect fala, eu te ligo de volta, eu faço alguma coisa, eu te mando isso, eu te mando um e-mail. Então, deixa eu dar uma pensada e depois eu falo com você. Isso não pode acontecer. O vendedor, a vendedora tem que ter uma postura muito mais proativa nessa hora de dizer, ok, quando então eu posso te ligar de volta? Ou então vamos marcar uma nova data. E o cliente às vezes não vai deixar, ou o prospect não vai deixar, ou não vai querer. Mesmo assim, o vendedor, a vendedora tem que ser um pouco mais firme nisso, porque senão começa a ficar muita coisa solta e na verdade essa passividade faz com que o resultado caia. Então, existem formas de você lidar com isso, né? Então, você pode perguntar claramente quanto tempo você precisa, além dessas informações que eu pensei, tem mais alguma coisa? Ficou uma dúvida que não, né? O que vai acontecer entre hoje e o momento onde você vai falar comigo que agora a gente não abordou? Tem mais alguma pessoa envolvida no teu processo decisório, certo? Então, existem várias perguntas de aprofundamento que aqui são importantes de você fazer. Mas o mais importante de tudo é esse mindset, né? Essa postura proativa de não deixar a coisa solta pendente. O vendedor e vendedora que faz muito bem follow-up vai ter sempre essa questão de ter um ritmo, uma cadência, e aí assume a responsabilidade por esse ritmo, essa cadência. Mesmo que seja para ligar para o cliente depois dizendo, olha, você, né? Como é que ficou, etc. Ou seja, não fica só aquela coisa parada que o cliente em algum momento vai aparecer de novo. Não, eu sempre vou fazer follow-up quantas vezes forem necessárias. Na verdade, tem uma sequência certa de fazer isso, mas o mindset de proatividade é fundamental ter. Terceira coisa é erros de cadência. E aqui tem dois grandes erros de cadência. A cadência não é o ritmo que você está dando no follow-up. Primeiro é o inexistente, né? A gente já falou sobre isso. Não ter uma sequência ou fazer um só follow-up não é suficiente. Você precisa, no mínimo, 4 ou 5. As estatísticas mostram que entre 4 e 5 follow-ups, mas feito, né? Não é tentativa de follow-up. É follow-up de verdade. Falei com o cliente. Então, 4 a 5, você vai ter o ponto máximo de retorno. Você vai fechar alguns na primeira, você vai fechar alguns no segundo, na terceira, né? Tipo, é uma curva, é uma estatística, mas a partir do quinto contato, na verdade, já esfriou bastante, é baixa a probabilidade de você fechar. Aí você vai tratar de uma maneira diferenciada, você vai colocar numa listagem diferente, vai trabalhar com uma frequência diferente também, ok? Mas, assim, a curto prazo, 5 contatos é o ideal. A questão toda é que o prazo ideal entre contatos tem uma frequência para acontecer. Tem vendedor ou vendedora que começa a ficar afobado demais e cai no segundo erro, que é o follow-up exagerado. E aí começa uma pressão em cima do prospect ou do cliente para fechar. E aí sai do ritmo do cliente e passa a ser o do vendedor, né? Principalmente quando tem meta para bater, final de mês, aquelas coisas de campanha, né? Então, ou ansiedade do próprio vendedor ou a vendedora. O ideal, lembre, é você ter entre 1, 2, talvez 3 dias de contato entre um contato e outro, ok? Então, lembre isso. Então, se você pensar que você tem até 5 contatos para maximizar seus resultados e entre 2 e 3 dias por contato, você já consegue montar mais ou menos a tua cadência, que seria correta, que não é muito fraca e também não é exagerada demais. Quarto, dependência de uma só forma de contato. Isso tem acontecido direto. Então, imagine que eu só tenho o e-mail do cliente. O cliente o cliente para de me responder. E agora, o que eu faço? Tenho que sair procurando uma nova forma de contato. Isso, então, você tem que se antecipar e programar melhor, porque se um cadastro de um cliente tiver mais de uma forma de contato já de maneira planejada, ajuda muito o vendedor, a vendedora, na hora de fazer follow-up. Então, uma das coisas que eu tenho recomendado muito, seja procure ampliar as formas de contato possíveis com o cliente. Você pode até fazer perguntas específicas. Qual que é a tua forma preferida de contato? É o e-mail. Qual é o seu e-mail? Ok. Qual que é, né? Se eu não conseguir mandar o e-mail, ou se você estiver muito ocupado mandando e-mails, qual que é a outra forma que é rápida que você gosta também? É o WhatsApp. Então tá bom, pega o WhatsApp. Sabe? Então essa conversa de eu ter mais de uma opção, para não ficar dependendo de uma, porque caso o cliente, por algum motivo, comece a não me responder, eu quero ter uma outra opção. Quinto, não usar técnicas de vendas consultivas. Esse é um grande erro, de não fazer perguntas, porque às vezes o que acontece é o seguinte, o prospect ou a prospect teve algum tipo de contato com você, certo? Então vocês foram, evoluíram, foi feita uma proposta, alguma coisa aconteceu, mas não fechou na hora. Então você está fazendo um follow-up para dar continuidade e tentar fechar. Nesse espaço de tempo podem ter surgido algumas dúvidas
que nem sempre o cliente ou a prospect pode trazer, certo? Então a gente chama isso de objeção oculta. Ela existe, mas ela não foi falada abertamente ainda. E aí então o que está acontecendo? O vendedor ou a vendedora está tentando acelerar o processo, tentando fechar a venda, mas o cliente ou o prospect ainda está com uma dúvida, certo? Só que não falou ainda sobre isso e o vendedor ou a vendedora pressionando para fechar. Acaba que perde a venda. Então, quando começar a sentir que começou a travar de algum momento, volte alguns passos da venda, certo? Volte e você vai voltar para levantamento de necessidades e vai começar a fazer perguntas. Surgiu alguma novidade? Teve alguma nova dúvida? Aconteceu alguma outra coisa, certo? Tipo, por que é que o cliente, o prospect, dependendo da situação, agora está começando a questionar algumas coisas? Então, em vez de tentar forçar para a venda, volte, troca de chapéu de fechador, caçador, para o chapéu de detetive, dizendo, vamos tentar descobrir o que aconteceu, ok? Lembre, venda consultiva em follow-up é super importante. Por quê? Estou tentando descobrir os motivadores de compra do cliente, mas também possíveis objeções ocultas, ok? E é fácil de você ver se você está fazendo isso ou não. É só você prestar atenção no tipo de conversa que você está tendo quando você vai fazer o follow-up, principalmente quando o cliente parece estar começando a esfriar. Certo? Sempre nessas horas, volte e resgate levantamento de necessidades. Vamos tentar fazer com que a objeção oculta apareça para a gente poder abertamente lidar com ela. Sexta coisa que acontece é desorganização. Tenho certeza absoluta que isso não acontece com você, mas a gente sabe que de vez em quando aparecem vendedores e vendedoras que têm problemas de organização e o follow-up sofre muito com isso. Porque como a gente tem uma cadência e tem que marcar isso de alguma forma, ou na agenda, ou no CRM, a gente tem que organizar isso e a gente tem que respeitar esse planejamento. Eu acho que nada é mais feio, nada é mais ruim para a imagem de um vendedor ou uma vendedora do que prometer que vai fazer alguma coisa pelo cliente e esquecer de fazer ou não fazer porque estava desorganizado. Falar que vai ligar e não liga, falar que vai ligar num horário e acaba ligando atrasado porque na verdade se empepinou com outra coisa, falar que ia mandar uma coisa e não manda porque também não se organizou. Então a questão da organização é fundamental, tem que estar muito bem organizado para fazer follow-up e tem que ser uma das suas prioridades, ok? Lembre que pessoas que fazem follow-up profissionais, de maneira competente, são percebidas como pessoas mais profissionais e competentes também. Então, não é só a questão do fechamento da venda e de melhorar a eficiência do teu processo, dos teus resultados, é a tua imagem como profissional também. Lembre disso, a organização é fundamental. Desistir cedo demais, isso é outra coisa que aparece. E o que é interessante é que tem uma pesquisa que mostra que a maior parte dos vendedores ou vendedoras conta como follow-up tentativas de follow-up. E aí o que acontece é que parece que está fazendo muito follow-up, mas na real, na prática, não está de verdade. Follow-up de verdade mesmo é o contato direto com o prospect ou com o cliente. Eu realmente consegui contato, eu realmente tive um retorno. A tentativa não considera. Porque vendedores e vendedoras estão contando tentativas, está parecendo que estão fazendo mais do que deveriam e estão achando que então não está dando resultado e desistem. E tem vários estudos já que mostram que os vendedores, na média, desistem cedo demais. Porque o vendedor, a vendedora, tem uma linha do tempo, uma pressão por resultados diferente da do cliente ou do prospect, certo? O vendedor, a vendedora tem, de certa forma, pressa para fechar. É raro o cliente ou a cliente ter essa mesma pressa. E aí tem um descasamento. Então, nessas horas, de novo, volta, controla a ansiedade, um pouco mais de paciência e lembre que, na dúvida, é melhor esticar o período de follow-up do que o contrário, certo? Se você realmente quer atender bem um prospect, um cliente e mostrar que você é sério ou séria, que a tua empresa está realmente querendo atender bem esse cliente, que é uma empresa diferenciada, diferenciação no follow-up também, e isso significa fazer corretamente e não desistir antes da hora. Outra coisa que acontece, o oitavo erro, é nunca desqualificar. Nunca desqualificar um cliente é um medo de que em algum momento este cliente ou este prospect, geralmente isso acontece com prospects, né? Porque a gente está qualificando prospects. O erro está acontecendo aqui é porque o vendedor, a vendedora, prefere se enganar achando que esse prospect em algum momento vai trazer algum resultado, mesmo que dê todos os sinais do universo de que não vai evoluir, mas a pessoa não quer desqualificar porque tem medo de que vai que, né? Vai que algum dia, vai que alguma hora, vai que alguma coisa acontece. Por isso tem que ter uma regra muito clara.
é um número de contatos, certo? X número de contatos, a partir daí vai para uma outra listagem, mas aí já não é o mesmo tipo de follow-up, porque aí já esfriou. Aí eu vou mandar um e-mail uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, pode ser que eu ligue a cada 6 meses para ver, né, se tem alguma novidade, refazer o contato, reaquecer o relacionamento, mas já não é o processo de venda normal. O processo de venda normal são 4 ou 5 tentativas. A partir daí tem que ter uma linha de corte e não adianta ficar se enganando, porque tem vendedor ou vendedora que de verdade está se enganando e acaba se envolvendo com isso, inclusive faz a projeção da sua meta errada, achando que algumas coisas que talvez fechem, ela fica torcendo, na verdade, para bater a meta. Mas, na verdade, se for realmente honesto, se for frio, se for racional em relação a isso, você diz, não adianta, isso aqui já foi 18, já deu todos os sinais, não vai fechar. Isso aqui, né? Tem clientes que claramente, ou prospects, que claramente vão sinalizar isso. Então, tem que também ter uma regra. Quando que desqualifica? Quando que fala troca, certo? Tipo troca de canal. Eu gosto do número de contatos, por exemplo. E veja aqui, se eu tenho um número de contatos, eu digo que são 4, 5, 6, não interessa, cada empresa vai ter a sua lógica, tem uma linha de corte e você não abandona este prospect. Você coloca ele, né? Você joga para uma outra listagem que é trabalhada de outra maneira, mas não conta mais com essa venda porque você já tentou o processo, fez tudo certinho, não fechou, faz parte da nossa vida na área de venda, certo? Isso vai acontecer com frequência. Aprenda a lidar de maneira calma e equilibrada e aprenda a se liberar disso, certo? Porque senão começa a ficar pesado, um monte de coisa ali pendente, um monte de coisa solta, um monte de coisa você torcendo para dar certo e, na verdade, aquilo não evolui, cria um ciclo, certo? De ansiedade, de não fechamento, de muita coisa para fazer, começa a desorganizar teu tempo também. Não. Então tem que ter uma calma, tranquilidade, ser organizado. Chega um momento, uma linha de corte, não fechou naqueles contatos, passa para outra listagem e toca a vida, ok? Nono, falta de roteiro e foco em evoluir. Isso é uma coisa que é bem comum aqui, tá? Então, quando eu vou fazer um follow-up, eu deveria ter o que eu chamo de gancho, que é um assunto específico. Por que eu estou ligando? Tem duas formas de você fazer isso. Uma é, se você for realmente organizado, organizada, ficou na última reunião que vocês falaram, no último contato, uma pendência muito clara, certo? Então, você vai ver que quando você vai fazer follow-up corretamente, você está reaquecendo algo. Veja que eu estou dando continuidade a algo que já foi iniciado. Então, eu reinicio relembrando a conversa anterior e aí vou evoluir. Então, se eu sou bem organizado, eu tenho nas minhas anotações, e aí pode ser, de novo, agenda, ou espero que você esteja usando um CRM, porque é muito mais fácil, fica lá anotado o que ficou da conversa, o que eu vou falar na próxima conversa. Quando eu ligo na próxima vez, já reengato a conversa dali. Isso é uma forma de você fazer. A segunda forma de você fazer é você criar uma cadência de contatos que estão ligadas a objeções que aparecem de maneira mais frequente, certo? Geralmente, quando você vai fazer a automação de um processo de follow-up, e a automação mais fácil geralmente é via e-mail, mas existem hoje outras ferramentas para utilizar, você pode fazer uma sequência que já aborda alguns temas, certo? Então, o primeiro follow-up de um jeito, o segundo follow-up de outro jeito, o terceiro follow-up de outro jeito, então, né? O tipo da coisa que a gente está ensinando no programa de aceleração Venda Mais. Mas aqui, com o resumo, você já pode entender. São temas específicos que você vai abordar e que você vai fazer com que o cliente comece a dizer que é de verdade, preciso falar com esse vendedor, essa vendedora. Porque o cliente, o prospect, está com 18 mil coisas acontecendo. A gente tem que parar de dizer, presta atenção em mim, né? Me dê um pouco de prioridade aqui. Para nós isso é muito importante, para ele é mais uma coisa dentro da lista de coisas para fazer. Né? Ele ou ela está com 18 milhões, a gente está competindo com outras prioridades na vida da pessoa. E aqui, então, esta sequência, né? Então, na verdade, não seria um roteiro, mas seriam vários, porque eu estou falando que são 4 ou 5 encontros, certo? Eu vou tentar 5 vezes o follow-up antes de descartar esse prospect e passar por uma listagem que depois vai ser trabalhada de outra maneira. Mas nessa cadência, eu posso ter temas. Eu posso dizer, eu liguei para falar sobre isso, eu liguei para falar sobre isso, e está muito organizado. E outra coisa que está ligada a essa questão, por exemplo, se eu vou fazer 5 contatos, qual é a minha taxa de conversão no primeiro contato, no segundo contato, no terceiro contato? Porque você quer saber o que está acontecendo para você poder monitorar, até para você poder saber, né? Onde que eu fecho a maior parte das minhas vendas?
que eu falo? Qual que é o tipo da situação? É um tipo da conversa muito interessante de você ver. Você pega uma equipe de vendas que tem lá, sei lá, 20, 30 vendedores, pode ser pequena também, 5, 2, 3, mas você vai ver que tem uns que fecham a maior parte das vendas na segunda conversa. E tem uns que levam 6 conversas para fechar. E você diz, espera aí, qual que é a diferença aqui? O que está acontecendo? Você só sabe se você medir isso, certo? Se o que fecha em 6 vezes quer acelerar seu processo, tem que estudar o que o que fecha em 2 vezes está fazendo. Se o que fecha em 2 vendas está fechando em 2 vendas, fecha muito rápido, mas perde a maior parte das oportunidades, então fecha muito rápido, mas só fecha 20% das minhas, ou 10% das minhas oportunidades. O outro está levando 6 encontros, mas está fechando 50% das oportunidades, ou 25%, não interessa. Certo? Então veja aqui, eu posso ter um número de contatos, quantos contatos eu fiz para fechar a venda, e eu tenho quantos contatos eu estou de verdade fechando. Então a taxa de conversão e o tempo médio de duração dessa conversão. São 2 indicadores muito importantes que, quando você trabalha corretamente, permitem que você entenda o que funciona melhor na tua realidade e, principalmente, crie um processo de melhora, porque aí você começa a dizer, espera aí, isso aqui está funcionando melhor, vamos adaptar. Isso aqui está funcionando bem? Tá. Isso aqui não está funcionando bem. Vamos revisar isso aqui? Vamos repensar isso aqui? Ah, eu estou fazendo 7 ligações, na 7ª já não estou vendendo nada. Ok, posso pedir uma indicação na 7ª, de repente? Então, sei que eu não vou converter, mas pelo menos eu incluo um processo novo e aí faço um processo de prospecção baseado em indicação. Você está entendendo a lógica para onde eu estou indo? É o tempo inteiro dizendo, ok, essa etapa, como que eu melhoro? Essa etapa, como que eu melhoro? Essa etapa, como que eu melhoro? Então, o roteiro e os indicadores, certo? Esse foco na evolução vão te ajudar muito. 10º, penúltimo grande erro, é não usar indicadores de performance específicos para follow-up. Acabei de falar sobre isso, certo? Então, na verdade, a lógica, o mindset de melhoria contínua e os indicadores, eles andam muito juntos. Se eu não meço, eu não consigo saber o que está acontecendo, eu não consigo melhorar. Então, meça. Quantos contatos foram feitos? Quanto tempo durou? Qual é Por exemplo, vamos dizer que eu estou no telefone. Quanto tempo dura uma ligação? Porque existem estudos que mostram que quanto mais a ligação dura, maior a minha taxa de conversão. E tem gente tentando forçar os vendedores para fazerem mais ligações no dia, o que significa que eu estou encurtando o tempo do vendedor ou da vendedora falando. Está errado, certo? Então, veja que se os estudos mostram que mais tempo falando com o prospect aumenta a minha taxa de conversão, então eu tenho que dizer, espera aí, dá para o vendedor, a vendedora calma e condições de trabalhar isso corretamente. Por outro lado, eu preciso também uma quantidade de fechamentos, não só uma taxa de conversão. Não adianta me dar uma oportunidade, eu fechei essa oportunidade e tenho 100% de taxa de conversão. Não é isso que a gente quer. Eu quero que te dê 100 oportunidades, você feche 50, por exemplo, só estou dando números, tá? Por favor, entenda que são exemplos, mas você feche 50 vendas, por exemplo. E aí, é muito melhor ter 50% de taxa de conversão numa situação dessas do que aquela que teve só uma, fechou 100% e achou que é a campeã mundial da taxa de conversão. Não adianta, as duas coisas andam juntas, certo? Quantidade e taxa de conversão. E eu tenho que estar medindo isso. Por quê? Porque, no fundo, eu quero medir. Veja que o mindset, a postura mental aqui, não é crítica, certo? Não é negativa, não é de achar o erro, não é de tentar achar quem que é ruim, quem que é bom, quem que é a falha. Não é isso, é o contrário. Vamos ser humildes, vamos estar abertos a entender esse processo e vamos melhorar com ele. Como que eu melhoro? Abrindo isso, certo? Se tudo fica escondido, se cada um está fazendo de um jeito, se tudo é bagunçado, eu não consigo melhorar nunca. Então, uma das coisas que tem que fazer aqui é organizar, começar a colocar indicadores de performance, começar a colocar número, ter relatório para isso. Se você está sozinho como vendedor ou vendedora, você faz isso sozinho, se organiza de um jeito que você acha que funciona para você, mas faça, porque é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Follow-up bem feito muda os resultados, a vida de uma pessoa na área de vendas. É uma das áreas mais importantes. Faça corretamente, faça bem feito. Então, 2 ou 3 números que você acompanhe, tentativa de quantas vezes eu preciso, eu faço tentativas de contato até conseguir um contato efetivo. Isso é um número super importante. Segundo indicador que eu recomendaria ter, quantos contatos, na média, eu preciso fazer com um cliente ou com um prospect para ele fechar? Isso é um outro, certo? Quanto tempo leva esse processo? Então, veja que só com isso você já tem aí um excelente relatório para começar a acompanhar o teu trabalho, os teus resultados e começar esse processo de melhoria. Para terminar,
O último grande erro que eu vejo é a mesmice, a falta de criatividade, a robotização. Aqui é a coisa mais triste do mundo, é quando o vendedor ou a vendedora liga para fazer e falar sempre exatamente a mesma coisa. Tem um caso que me aconteceu milhões de anos atrás, outra vida, quando eu comecei a Venda Mais, tinha uma pessoa, um senhor já de uma idade mais avançada, que trabalhava numa gráfica e que toda quinta-feira, depois do almoço, ia me visitar, batia na porta e dizia: ô, seu Raul, tem alguma coisa aí para mim? E eu dizia: ô, seu Zé, hoje não tenho nada, certo? E aí ele sentava e batia papo e tomava um café e ficava contando, e aí para mim era um problema, porque geralmente eu estava ocupado, mas estava tentando ser educado, e era um senhor já, então, e ele era legal, ele era gente boa, mas claramente não estava falando nada de vendas, estava falando de futebol, de política, da economia, do tempo, de tudo, né? Meia hora. E aí ele sempre fazia a mesma coisa, terminava o café, tomava uma água, e aí batia na mesa e dizia: seu Raul, volta na semana que vem, e aí vamos ver se tem alguma coisa para mim, tá bom? Eu falei: tá bom, seu Zé, obrigado, tchau. E ficou nesse processo aí, ele chamava isso provavelmente de follow-up. Não é venda consultiva, não tinha indicador nenhum, não tinha aprofundamento, ele não me perguntava, por exemplo, por que eu não fazia nada para ele, e eu ficava pensando, né, porque eu era a Venda Mais, ele sabia que eu era a Venda Mais, certo? Ele nunca teve nem a iniciativa de perguntar alguma coisa, certo? Não estava na cabeça dele. Mas eu vejo isso acontecendo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. A pessoa entra numa roda, certo? Que ela começa a repetir o mesmo padrão e ela não consegue sair e olhar de fora dizendo: espera aí, como que eu poderia fazer isso diferente? Porque existem N maneiras de você fazer follow-up. Você pode mandar coisas, você pode perguntar coisas. Hoje você tem áudio, você tem vídeo, certo? Então, por exemplo, tem gente mentorado meu que está gravando vídeo e mandando follow-up por vídeo. O cliente está respondendo por áudio. Então, tem cartões que você pode mandar, tem presentes que você pode mandar, você pode mandar um PDF, artigos, um PowerPoint, slides, N coisas que você pode fazer, coisas divertidas, coisas sérias, coisas descontraídas, coisas mais formais, N coisas que podem ser feitas, todas dentro do follow-up. Então, o follow-up é importante ter uma cadência, mas é importante ter também variedade, porque se é sempre a mesma coisa, só que você acha que repetir a mesma coisa mais vezes vai funcionar, vou ser bem sincero, realmente vai ser melhor do que não ter feito nada. Agora, comparado com o resultado de você fazer coisas diferentes e construindo coisas diferentes, então, por exemplo, uma hora eu mando um e-mail, outra hora eu faço um WhatsApp, depois eu entro para um contato por telefone, Zoom, por exemplo, funciona super bem, vídeo é super forte, o cliente, eu mando um vídeo para ele, eu mando um áudio para ele, ele manda de volta para mim, sabe? Tipo, essa troca dinâmica explode os resultados, mas não é a mesmice do feijão com arroz, com todo. Ninguém aguenta isso. Ninguém tem mais tempo para isso. Imagine que você ficasse vendo o Instagram, o Facebook e fosse exatamente a mesma coisa sempre. Quantas vezes você ia voltar lá para ver? Nunca, certo? Por que a gente volta nas mídias sociais para ver o quê? Porque está sempre uma novidade, tem sempre uma coisa acontecendo diferente. Quando o cliente pensa em você, ou quando um prospect pensa em você, ele tem que estar com aquela curiosidade despertada, aguçada, porque sabe que vai ter uma coisa nova e diferente. Porque se ele olha e vê que, por exemplo, até o nome no celular, o teu número, né, porque hoje já dá fácil para reconhecer, você sabe quem que é, ou no WhatsApp, ou no e-mail, ele olha e diz: ah, lá vem de novo a mesma lenga-lenga. É uma tristeza isso. E veja que é até injusto, porque você, com certeza absoluta, é uma pessoa super motivada, legal, com energia, criativa, ideias, coisas diferentes para fazer, mas na hora que vai falar com um prospect e fazer o follow-up, de repente parece que tudo some, parece que fica sem graça, parece que fica sem sal. Não pode isso, coloca uma pimentinha, coloca né? Eu gosto quando o vendedor, a vendedora mostra mais a personalidade nessas horas, ok? Então lembre disso. Muito bem, então basicamente o que a gente está vendo no programa de aceleração VM é isso. Essa foi uma parte da aula, então eu fiz um resumo aqui rápido, depois a gente fala sobre como se aprofundar, mas o desafio que eu te proponho é você revisar teu processo e teu modelo de follow-up, levando em consideração tudo isso que eu falei. Se
Se você já está fazendo uma coisa bem interessante em termos de follow-up, que você sente que está funcionando bem, conte para a gente aqui embaixo no vídeo, coloque nos comentários. É sempre legal essa troca, certo? Eu tenho esse conceito de exteligência, que é a nossa inteligência somada à inteligência das outras pessoas, né? Quase como se fosse uma inteligência externa. E eu sou muito mais inteligente quando você me ajuda a ser mais inteligente, da mesma forma que você fica mais inteligente quando você troca comigo, certo? Então, essa troca, nós dois crescemos nesse processo. E se tiver mais gente, crescemos todos juntos, né? Então, comente aqui, coloque o que você faz de follow-up que funciona para você. Você pode, primeiro, inspirar alguém, porque as pessoas se inspiram quando vem essa participação. Você também se organizar mais. E você, ao ler os outros comentários, pode ter uma ideia muito boa, e aí todos nós melhoramos nosso processo, ok? Lembrando que isso, na verdade, é um resumo do que a gente está vendo no programa de aceleração Venda Mais, essa segunda aula, essa aula dessa semana, que é de follow-up. A primeira foi de prospecção, a gente está fazendo uma proposta matadora de prospecção, agora a gente está dando continuidade com o follow-up. Todas as semanas um desafio novo, e é bem nessa ideia de pegar uma coisa que você já está fazendo todos os dias e parar para colocar meio que uma lupa, um microscópio naquela atividade, aquele processo, e dizer, espera aí, será que a gente está fazendo tudo direito? Será que a gente não pode melhorar? Será que a gente não pode ter melhores resultados? E aí, eu ensino como fazer isso e proponho um desafio que é para colocar em prática. Então, a ideia é de todas as semanas ter algo prático sendo feito, justamente construindo para melhorar suas vendas, tá bom? O link está aqui, caso você tenha mais interesse. Super obrigado por estar aqui comigo. Lembre de comentar embaixo se você gostou, dá um like ali. Se você acha que tem alguém que poderia se beneficiar assistindo esse vídeo, compartilhe com essas pessoas também. É o tipo da coisa que eu falei. É muito legal de assistir esse vídeo em grupo, ter esse debate. A nossa missão na Venda Mais é ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. A gente está juntos nessa missão, agora construindo um processo melhor de follow-up. Super obrigado, grande abraço, boas vendas.